mesmo antes do ex-presidente Jair Bolsonaro ter a sua condenação já prevista pelo Supremo Tribunal Federal, antes do voto da ministra Carmen Lúcia, né, que decretou aí a formação de maioria para condenar o ex-presidente, os Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump já tinham mencionado aí a possibilidade de aumentar o rigor nas questões tarifárias, comerciais e também a possibilidade de uma intervenção militar contra o Brasil. Não citou assim diretamente o país, mas falou a respeito dos países que violam, que agem contra ali os direitos democráticos e também a liberdade de expressão. Hoje vamos trazer aqui nesse vídeo pontos importantes da entrevista de Eduardo Bolsonaro ao portal Metrópole, que trazem essa questão da possibilidade da intervenção dos Estados Unidos, não só economicamente, mas também militarmente contra o Brasil e contra outros países, como a gente já tem visto ações do poder norte-americano em relação a outros países. Claro, tudo isso fundamentado, né, no poder do seu próprio povo ter direito à democracia, a saber reconhecer e também escolher os seus representantes, seja no legislativo, no executivo, e também ter uma maior autonomia, já que também quem fazem ali a sabatina e aprovação desses ministros do judiciário são também os senadores escolhidos pela população. Então, diante desse cenário, peço que você também deixe a sua curtida, o seu comentário, para a gente seguir debatendo e vamos analisar os pontos importantes que Eduardo Bolsonaro trouxe a respeito desse tema, a respeito também do voto do ministro Luiz Fux, né, que trazem questões importantes também, que podem ser discutidas, inclusive que podem levar, né, a outros pontos, inclusive a questão de uma possível reviravolta no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, que pode acontecer ainda. Então, assista aqui com atenção, aqui também faremos a nossa análise, daremos também o nosso posicionamento a respeito desse conteúdo. Vamos começar aqui fazendo essa análise com mais precisão da entrevista de Eduardo Bolsonaro. Deputado Eduardo Bolsonaro, obrigado por sua participação. Como avalia agora essa votação no STF que confirma a condenação de Bolsonaro por golpe de Estado? Acho que o principal, né, que foi as questões levantadas pelo ministro Fux, rebatendo e desconstruindo por completo, né, a falsa narrativa criada pela PGR, isso se manteve intacto. Né? A ministra Carmen Lúcia, ela repete a mesma ladainha retórica de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, falando que Bolsonaro comandava qualquer tipo de organização criminosa e, na verdade, não apresenta nada. O ministro Fux foi muito feliz no seu voto, inclusive técnico, tem que ser dito, porque ele falou, olha, tudo que o Moraes estava dizendo, falando que era organização criminosa e atos executórios de um golpe, não passaram de reuniões do presidente com o seu ministro. Colocando aqui tudo que a gente viu, né, são basicamente, a questão é o voto do ministro Alexandre de Moraes e basicamente os outros 3 ministros, né, fazendo ali um rascunho de tudo que ele disse. No entanto, não apresentam as provas diretamente relacionadas ao que tem acontecido, não apresenta aí também esses pontos fundamentais que poderiam embasar a possível participação de todos os réus ali, não só de Jair Bolsonaro, mas como também dos outros demais julgados nessa primeira turma. Claro, são diversos pontos ali citados, mas nenhum com provas cabais que possam trazer, né, provas verídicas que possam trazer aí necessidade de uma condenação para esses políticos ou pessoas que estavam acompanhando ali o governo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estado de defesa ou estado de sítio, que são mecanismos previstos na Constituição. O ministro Fux abriu o seu voto falando da incompetência do STF. Porque Lula e Temer, quando foram investigados e processados, o foram na primeira instância. Por que Bolsonaro está no STF? Porque está sendo dado a ele tratamento de presidente, mesmo ele sendo atualmente ex-presidente. Então, ainda que seja para cometer essa ilegalidade e dar tratamento de presidente a Bolsonaro, ao menos uma decência, né, uma moral mínima, manda ele ser julgado pelo plenário, pelos 11 ministros,
tal qual seria um presidente, mas nem isso foi. Então ele está sendo julgado na primeira turma por um ex-advogado de Lula, o outro ex-ministro da Justiça de Lula, uma pessoa que é abertamente oponente de Bolsonaro, que é o ministro Alexandre de Moraes, o qual o presidente Bolsonaro chegou a assinar um processo de impeachment, o cara que disse que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, segundo matérias do Glenn Greenwald, e até hoje continua julgando tudo relativo à nossa família. Então, abre muito essa questão das suspeitas, né, do julgamento. Afinal, dos 5 ministros que estão julgando, ali a maioria deles foram colocados lá, né, pelos governos petistas, com indicação do presidente Lula ou indicação da ex-presidenta Dilma Rousseff. Claro que indicações do presidente Lula ainda no mandato passado, nos mandatos passados, e 2 que já foram indicados nesse atual mandato. Então, né, reforça essa questão do quão é importante trazer essas análises aqui para mostrar o quão há necessidade da gente ver que é uma possibilidade real, claro, né, de ter uma possibilidade deles não serem ali totalmente imparciais, ou talvez sejam um pouco imparciais. Até outro dia, né, o ministro Flávio Dino era ministro do governo Lula, o ministro Cristiano Zanin era advogado pessoal de Lula. Então são pontos importantes, né, que merecem uma reflexão e que devem ser analisados com maior clareza também. Então o ministro dos Fux deixou o rei nu, mostrou que tudo isso que está acontecendo está ferindo o devido processo legal, a ampla defesa. O STF mesmo já anulou processos em que os advogados tiveram pouco tempo para analisar 4 terabytes de arquivos. Os advogados de Bolsonaro tiveram esse mesmo período de tempo, sem dilação de prazo, que foi pedido pelo Dr. Vilardi, para analisar não 4 terabytes, mas 70 terabytes. Esse material todo, para ser visto, fotos, vídeos, ler textos, seriam necessários algumas décadas para fazê-lo. Então é claro que restou violada a ampla defesa, não existe devido processo legal, e o Fux expôs tudo isso. É por isso que eu creio, finalizando, Capelli, que no momento oportuno, por este ser um processo totalmente político, quando o vento político mudar, esse processo será anulado. Tal qual foi o de Lula, essa avaliação que o senhor faz. Sim, mas deixando bem claro, né, que o processo de Lula foi analisado por juízes técnicos, cerca de 17 juízes, e nenhum deles chegou perto de dar um voto igual ao de Fux, que passou mais de 12 horas desconstruindo aspectos jurídicos e também de mérito. O Fux chegou a ter que descer, né, lendo o relatório da PGR, ao fato de que, calma lá, então não houve um golpe porque um dos golpistas não... Esse ponto também é bastante importante, né, de comparação do julgamento do então ex-presidente Lula em relação à participação dos crimes da Lava Jato, né, que aconteceram ali durante, né, o mandato da presidenta Dilma Rousseff, que acabou levando inclusive Lula à prisão por mais de 500 dias. Então são pontos importantes a serem confrontados também. O ex-presidente da República, naquele momento, Luiz Inácio Lula da Silva, né, teve o seu julgamento iniciado ainda na primeira instância e foi elevando-se conforme as condenações iam sendo aplicadas, né, as investigações, as condenações em cada instância iam sendo aplicadas e evoluindo, aí, claro, a defesa pedindo recurso, até que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Como o Eduardo Bolsonaro falou, né, foi julgado aí por mais de 17 juízes, e condenado em todas as instâncias, sempre aí com a questão, né, de todos os juízes condenando o então ex-presidente. No caso de Jair Bolsonaro, né, além dele estar sendo julgado como se fosse o atual presidente, né, colocaram o caso em uma primeira turma, diferentemente do que seria colocado aí diante da situação que a Constituição permite. Então, uma situação que mostra, né, as questões do judiciário brasileiro em relação a essa questão que pode ser considerada como perseguição política e não como um caso de averiguação real de crimes que poderiam eventualmente ter acontecido ali naquele 8 de janeiro, em atos preparatórios, segundo eles, para um golpe de Estado. Pegou um táxi, se ele tivesse encontrado um táxi, então teria ocorrido um golpe, ou então que a derradeira reunião para traçar o plano de golpe teria se dado num salão de festas, num Pilotis da Asa Norte, aberto ao público.
Então é lógico que não existe o golpe e é lógico que o processo de Bolsonaro não se confunde com o de Lula. Porque o de Lula tá lá o triplex lá no Guarujá, tá lá o sítio em Atibaia, e isso daí não foi desconstruído. Quando foi no lado do processo de Lula, foi porque o ministro Fachin disse que ele foi processado no CEP errado. Não deveria tê-lo sido em Curitiba, mas sim em São Paulo ou em Brasília. Isso daí foi uma formalidade que encontraram para essa manobra jurídica. O que é diferente de dizer que o Lula deveria ser absolvido. Fux disse: Bolsonaro tem que ser absolvido. Por falta de provas, por incompetência do foro, pela violação do devido processo legal, da ampla defesa e vários outros dispositivos legais. O senhor disse que cogita, sim, que tem a intenção de levar o caso a um tribunal internacional, caso, né, o julgamento transite em julgado, com ele condenado, sentenciado à prisão. Qual corte o senhor pretende acionar? Todas as cortes possíveis, né? Primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Isso passa pela Comissão Interamericana, que faz essa análise de juridicidade para ver se leva à Corte. Tribunal Penal Internacional. Qualquer outro tribunal latino-americano, né, qualquer outro tratado internacional que o Brasil seja signatário ou que aceite a Convenção Universal dos Direitos Humanos, para que a gente possa fazer esse embate no exterior também. Eu acho que todas as vias, por mais às vezes que a gente entenda que vai entrar por ali e possa ser derrotado, mas entrar nesses locais para dar a oportunidade deles se manifestarem, para colocar o tema adiante. Não é possível, né, que com tantas ilegalidades a gente não consiga fazê-lo. Então isso custa dinheiro, tá? Isso custa advogado, isso custa passagem aérea, hotel, alimentação, pesquisa, mas eu estou dedicado a fazer isso. O que eu posso garantir da minha parte, enquanto agente político que eu sou, é atender a audiências públicas internacionais, como está previsto, já tem convite para a audiência pública no Parlamento Europeu. Assim que eu tiver com tudo ok e seguro para ir, né, vou fazê-lo. E além disso, eu vou dar um giro pelo menos pela Europa. Né? Você pode ver que dias atrás o seguro que o senhor diz é saber que o seu nome não está na lista da Interpol, é isso? Isso, eu tenho que me precaver. É mais um ponto, né, a ser colocado, né, apesar de que essas ações, né, entrar com recursos nessas agências interamericanas, todos os recursos internacionais que couber, né, dentro da perspectiva que possa envolver uma chamada, né, internacional, uma pressão internacional para, quem sabe, tentar responsabilizar o judiciário brasileiro por um ato político, né, que colocaram aí essa investigação como atos políticos para condenar o ex-presidente e seus aliados, em virtude também que pode ser consideradas aí pelas cortes internacionais como méritos para tentar afastar os adversários mais fortes do presidente para conduzi-los novamente ao poder. Então, são pontos importantes, né, que devem ser de fato analisados, que podem trazer também outras reflexões e mais sanções também ao Brasil. Claro, né, que é importante ressaltar que tudo isso, se vier a acontecer também, é um caso que pode levar vários e vários anos, décadas inclusive. Então, são casos muito complexos, difíceis de ser resolvidos e que podem não trazer soluções assim rapidamente como o brasileiro espera. Que a gente espera de fato, né, que a situação se resolva juridicamente aqui dentro do Brasil, porque até mesmo se fosse uma situação para se resolver de forma política, também ainda levaria cerca de alguns tempos, até mesmo 1 ano, 2 anos, porque necessitaria aí, quem sabe, de um indulto presidencial, caso um dos candidatos, né, da direita possa vencer as eleições de 2026, se Jair Bolsonaro ainda não tiver conseguido reverter de outra forma, ou pela anistia, ou mesmo pelas próprias medidas intransigentes que possam ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. Quem sabe o processo levado aí à corte, né, no geral, ser julgada pelos 11, e quem sabe assim Bolsonaro ser absolvido, e aí trazer, quem sabe, ele de volta ao jogo político. Caso contrário, poderia ser revertido apenas em 2027, com um dos presidenciáveis da centro-direita sendo aí vitoriosos. A gente tem a possibilidade de Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado também foram os dois possíveis candidatos aí que mencionaram que seria um dos primeiros atos, né, a dar esse indulto a Jair Bolsonaro, caso fossem eleitos em 2026 como candidato
da base do presidente Jair Bolsonaro. Dar chance para Alexandre de Moraes me prender, isso é modus operandi dele, tentou fazer isso, por exemplo, com Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, e mesmo a Espanha sendo conduzida por um socialista, né, o Pedro Sánchez, a justiça espanhola agiu com técnica e impediu não só a prisão do Oswaldo Eustáquio, como negou a sua extradição ao Brasil. Caso semelhante também ocorreu com Alan dos Santos, que está até hoje sob asilo aqui nos Estados Unidos. Então, certificado que eu posso viajar em segurança, eu sim vou fazê-lo e seguir fazendo a denúncia de direitos humanos desse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes. Bolsonaro está condenado agora por maioria no STF, da primeira turma. O senhor acredita que a primeira turma considerar prisão domiciliar, como já pleiteiam advogados de Bolsonaro ali nos bastidores, para tentar evitar que Bolsonaro vá para um presídio, vá para Papuda? Ou o senhor acredita que o STF colocará Bolsonaro em uma prisão, em um presídio? É difícil você cobrar coerência, né, de agentes altamente ideológicos de uma corte que eu considero altamente corrupta como a Suprema Corte brasileira, né? Mas, se fossem ter um mínimo de isonomia, imparcialidade e coerência, deveriam mandar o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor, devido a uma crônica apneia do sono, está em prisão domiciliar. Bolsonaro tem problemas de saúde muito mais graves, passou recentemente por 2 pneumonias, todo mundo sabe que de tempos em tempos ele é necessário fazer procedimentos hospitalares ou por vezes até grandes cirurgias, então não faz sentido você colocar ele num presídio comum. Mas eu penso também que Alexandre de Moraes vai fazer de tudo para repetir com Bolsonaro aquilo que aconteceu com Clezão, né? Aumentar a burocracia para receber um atendimento médico ou impedir a análise do seu caso. Fazer o que fizeram com Clezão seria praticamente, né, condená-lo à morte, já que no caso do Clezão, a gente citou aqui em outros vídeos aqui no canal, vocês que assistem sempre aqui podem estar lembrados, né, que Clezão, por diversas vezes, né, a defesa solicitou autorização para saída, para fazer procedimentos, né, de saúde, e foi negado, caso que foi evoluindo até Clezão, enfim, morrer lá dentro da penitenciária. Casos que aconteceram, e entre outros casos que a gente também tem citado aqui, né, de questões familiares que não são respeitadas também pelo judiciário brasileiro, casos envolvendo aí, né, famílias, mães, pais de família com crianças pequenas enfrentando dificuldades, inclusive financeiras, e que estão aí presos sem a mínima possibilidade, né, de sequer ver a família. Em comparação, né, a criminosos de alta periculosidade, assassinos que estão em liberdade, né, colocados em liberdade ou cumprindo penas muito menores, né, ou em liberdade ou no semiaberto. Então trazem aí realmente as contradições do sistema judiciário brasileiro. Para que ele fique em prisão domiciliar na tentativa de assassiná-lo. Então isso também é possível, eu não ficaria surpreso, porque eu sei que Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, né? Nós estamos lidando com um psicopata, não com uma pessoa normal. Condenou, né? Decidiu condenar Bolsonaro por golpe de Estado. O senhor avança nessas articulações aí nos Estados Unidos? Eu acho que nem é necessário tanta articulação, né? A própria lei Magnitsky dá conta de que aqueles que prestam algum tipo de apoio ao sancionado incorrem nas mesmas penas, né? São as chamadas sanções secundárias, que no final das contas é o mesmo tipo de punição que o Alexandre de Moraes está recebendo. Então todos esses que acompanham a conduta do violador de direitos humanos correm o risco de receber as mesmas sanções. Eu ficaria surpreso se isso daí não ocorresse. Eu apenas ressalto que sanções da lei Magnitsky são um assunto burocrático, né? Não é algo que se constrói da noite para o dia. Mas eu acredito sim que no acompanhamento desses votos, essas pessoas podem dar ensejo às novas sanções. E eu acho até que é provável, né, o governo Trump reagir de maneira a aumentar sanções, né? Seja da lei Magnitsky, seja de cancelamento de visto, de outras pessoas identificadas como colaboradoras de Alexandre de Moraes nesse aparato persecutório. Que nesse momento, claro, né, deve haver também uma grande participação, né, de outras pessoas que devem sim receber aí também essas sanções, né, que trazem mais impactos à vida da pessoa. Alguns especialistas já mencionaram, né, pode ser considerada uma morte, uma espécie de morte financeira, já que diante dessa situação, né, a pessoa fica impossibilitada de fazer movimentações bancárias, fica impossibilitada de usar os cartões de crédito e diversos outros serviços, né, que utilizam tecnologia americana. Diante do cenário atual que a gente vive também,
né, para o Alexandre de Moraes, né, tem uma situação bem peculiar dele, que é a questão de ter uma grande riqueza aqui no Brasil, até pelo Instituto Lex, que a gente já falou aqui também. Ele tem essa facilidade maior de estar conseguindo se driblar aí esse sistema, né, da lei Magnitsky que é aplicada a ele pelos Estados Unidos. No entanto, né, outras pessoas que estão ali em volta dele, assessores, juízes, auxiliares, podem sofrer muito mais, inclusive, né, estar aí abandonando o barco assim que essas sanções dos Estados Unidos começar a chegar a outras pessoas aí no entorno de Alexandre de Moraes. Aí vamos tratar sobre esses assuntos também aqui. Eu conversei com um integrante do governo Trump antes de ter início o julgamento do Bolsonaro, dias atrás, e esse integrante do governo Trump me disse que já há sanções bem encaminhadas, segundo ele, para a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barros de Moraes, tendo em vista que Moraes já foi sancionado com a lei Magnitsky e que, como o senhor sustentou, a esposa seria o braço financeiro ali. Só que ele não falou, essa autoridade do governo dos Estados Unidos, não falou de nenhum outro ministro do STF. Por isso que eu lhe pergunto se o senhor tem informações concretas sobre sanções a Carmen Lúcia, Flávio Dino, que acompanharam Alexandre de Moraes. Porque, prezado Capelli, você primeiro tem que esperar o fato se consumar, né? Você não pode fazer um exercício de futurologia, até porque isso daí seria injusto. Mas apesar de não ter, né, essa ainda declarado publicamente, mas acredito que todas as movimentações de Eduardo Bolsonaro, também de Paulo Figueiredo, que tem contribuído muito com ações de investigação e levando, né, informações para o governo norte-americano, além de tudo que eles já sabem pela inteligência que tem os Estados Unidos. Então, acredito, né, que já deve ter na mesa também muito material, muito documento a respeito desses outros juízes, né, que estão julgando e estão aí de acordo com o ministro relator Alexandre de Moraes. Acredito que vai também nesse sentido. Uma vez ocorrendo a condenação, formalizados os votos, você percebe ali que claramente você pode interpretar isso daí como um apoio ao violador de direitos humanos, vide que o Moraes é o relator dessa matéria. Inclusive é um absurdo, né? O cara que falou que queria pegar o Eduardo Bolsonaro continua fazendo tudo relativo aos processos da família Bolsonaro. Mas enfim, então uma vez consumados esses votos, abre-se a oportunidade, né? Abre-se a possibilidade para que também agora sejam trabalhadas sanções contra essas pessoas. O senhor está nos Estados Unidos, eu queria que o senhor informasse para a gente qual o clima aí nos Estados Unidos após o assassinato de Charlie Kirk, que era um influenciador, um conservador, uma liderança do campo da direita nos Estados Unidos, jovem de 31 anos, que foi assassinado enquanto palestrava em uma universidade, e se o senhor chegou a ter contato com ele em algum momento, que ele teve contato com seu pai em uma palestra em 2023, se o senhor também chegou a conhecer Charlie Kirk. Eu tive contato pessoal com ele pelo menos 2 vezes, talvez 3 vezes, né? Cheguei a discursar no evento anual dele, um evento para jovens chamado SAS Summit, que ficou lá em Tampa, na Flórida, em 2022. Né? Em outra oportunidade nos encontramos no Mar-a-Lago. Lembro que nessa oportunidade ele falou que gostava muito do meu pai. Eu tentei puxar ele para tirar uma foto com meu pai, mas meu pai voltou a se sentar na cadeira do lado do Trump. Né? Isso aí foi, se não estiver enganado, em março de 2020. E o que fica no ar é o seguinte, né? Eu fiquei muito revoltado com as matérias de certas imprensas brasileiras falando que Charlie Kirk é uma pessoa da extrema direita. Ele era uma pessoa apenas que se abria ao debate, uma pessoa que acreditava no diálogo, uma pessoa que não queria fechar as portas nem para aqueles que são ditos de esquerda, que se colocava a cara a tapa para discutir ideias, e isso é saudável numa sociedade, né? Terem pontos de vista diferentes, isso daí é a democracia. A forma como a imprensa brasileira tem se posicionado, tem se mostrado em diversos momentos, né, chega a gerar estranheza, chega a gerar também um clima muito difícil de se conseguir entender dentro do Brasil, né? Tudo que é contrário ao governo nesse momento está sendo colocado como extrema-direita. Estão pautando assim também outras pessoas no mundo estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos, todas aquelas pessoas que se mostram ali dispostas a dialogar, a debater, a mostrar os erros que estão impostos por determinados partidos, determinados governos que já passaram também. Tudo isso vem sendo colocado.
E a extrema-direita está sendo utilizada, inclusive, para justificar mortes. A gente viu algumas imprensas, inclusive, trazendo isso, né, como colocando o fator da morte para a pessoa ser de extrema-direita, né, ligado apenas a um fato de ideologia política que nem se aplica ao rapaz em questão morto nos Estados Unidos por pessoas que não se sabe ainda ao certo quem são, mas provavelmente ligadas a grupos mais esquerdistas também. E somente com a tolerância você vai conseguir construir uma sociedade sadia, onde não ocorrerá a barbárie. E ainda assim, essa pessoa foi taxada de extremista. Se Charlie Kirk, que queria apenas debater, era extremista, qual adjetivo eu devo utilizar então para a pessoa que atirou em Charlie Kirk? Consegue entender que existe uma deturpação das palavras para tentar controlar a narrativa pública sem se utilizar argumentos? Porque se uma pessoa ela é extremista, nazista, fascista, etc., essa pessoa é o que há de pior no mundo. Ela acaba sendo desumanizada e ninguém se importará com aquela pessoa se esses adjetivos forem levados a sério. E é isso que a esquerda faz. A esquerda ela desumaniza os outros. É por isso, Capelli, que se você for ver, concluindo, apenas pessoas de direita são vítimas desse ataque. É Jair Bolsonaro com a facada, é o Trump com tiro, é o equatoriano, né, o Fernando Villavicencio, é o Miguel Uribe da Colômbia, são europarlamentares. Teve a Marielle Franco alemães. também, Eduardo. Deputado, teve a Marielle Franco do PSOL no Rio de Janeiro. Sim, também. em um caso em que ela, na verdade, foi assassinada por milicianos. Não são pessoas da direita querendo matar uma pessoa da esquerda. Isso daí tem a ver com o tráfico de drogas, com milícia. É outro ponto e é também reprovável, não tenha dúvida disso. Ninguém aqui apoia essa atitude contra a vereadora Marielle Franco. Inclusive, eu encontrei com ela certa vez no aeroporto de Congonhas. Tive um bate-papo breve com ela. Na maioria dos casos, né, que a gente tem visto no Brasil, né, são de fato, não só no Brasil, na verdade no mundo, né, são de fato aí, mas a direita sempre estando na linha de tiro. Seja candidatos, seja já pessoas no poder, aqueles que passaram, ou seja, simplesmente a pessoas que estão dialogando, que não são políticos ali diretamente ligados a cargos políticos, pessoas com intenção de ser político no futuro, mas pessoas que estão abrindo diálogo, tentando convencer jovens, fazendo ali um apanhado de ideias e levando para jovens que estão ali em fase de construção. Ele era querido, assim como outros tantos eram queridos, e por isso mesmo acabaram sendo vítima desses grupos que não abrem mão do poder, não querem perder o poder a custo nenhum. Trazer esses pontos é muito importante também. Colocar a morte de Marielle Franco em um patamar igual não é justiça também, já que lá foi, apesar dela ser uma parlamentar, vereadora lá no Rio de Janeiro, o fato que levou a morte dela foi completamente diferente, apesar de também ser completamente abominável, independente da situação que tenha levado ao crime lá no Rio de Janeiro. Eu não estou traçando paralelo, Eduardo, só estou falando que o senhor disse que não havia figuras da esquerda que fossem atingidas. E a vereadora Marielle, que tinha um mandato muito aguerrido, assim como o senhor também tem pelo campo conservador, ela tinha pelo campo da esquerda, e ela foi alvejada, assassinada por conta da atuação dela. Que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem traçando nenhum paralelo. Não, sim, mas que a violência política atinge também diferentes lados. Não, negativo, Capelli. Eu vou discordar mais uma vez, permita-me discordar. Ela não foi vítima do seu discurso e do seu posicionamento político. Ela foi vítima da sua ação enquanto vereadora. Ela foi vítima de milicianos, que são bandidos. Ela não foi vítima de um cara de direita. Alguém sabe se os assassinos de Marielle são de direita, de esquerda, de centro? Então, agora, o assassino de Charlie Kirk, a pessoa que atirou em Trump, queria eliminar um opositor político. E é isso que eu estou falando, a questão da motivação ideológica, não da motivação criminal. Ambas são reprováveis, não tenha dúvida disso. Ambas são reprováveis. Mas a construção contínua de desumanizar sempre as figuras de direita leva à atuação desse tipo de pessoa, que às vezes compra esse discurso. O senhor falou que o governo dos Estados Unidos pode não reconhecer uma eleição sem Bolsonaro. Isso já foi discutido nas suas conversas na Casa Branca ou é uma percepção sua ou já é concretamente discutido isso? É uma percepção minha
e, na verdade, da maioria das pessoas. Né? Bolsonaro não pode concorrer por quê? Porque conversou com embaixadores, porque discursou num carro de som. É um sentimento meu, uma percepção minha, mas que eu carrego para onde eu vou, pode ter certeza. E não só o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, considera esse ponto assim um viés antidemocrático, né, como também boa parte da população brasileira considera que Jair Bolsonaro fora da disputa não há democracia. E claro, acho também que o governo norte-americano vai considerar isso também, fundamentado também já nos diversos situações que vem acontecendo. E agora vamos ao ponto mais importante desse vídeo, né, que é a possibilidade de Donald Trump fazer intervenção militar aqui também no Brasil. Em usar o poderio militar para garantir a liberdade de discurso, enfim, citando ali o Brasil. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Esperamos, né, que o Brasil, os brasileiros possam também, principalmente o judiciário, né, possa haver e tomar essas decisões corretas, principalmente na humildade de poder voltar atrás naquilo que não foi feito de forma correta. A gente não quer que chegue a esses extremos de serem utilizados os caças norte-americanos, o poderio militar dos Estados Unidos para combater a falta de liberdade, a falta da democracia em nenhum dos países. O que a gente vê na Venezuela e em outros países comandados por ditadores esquerdistas é um absurdo, é desumano, leva um país à miséria para que aquelas pessoas que estão no poder, esses ditadores esquerdistas, possam se manter lá por muito tempo, mantendo a população embaixo da sola dos pés. Isso é o que está no caminho de acontecer aqui no Brasil, mas esperamos que as autoridades do judiciário deem liberdade para que a população possa se libertar dessa situação constrangedora, humilhante e que é totalmente terrível e condenável, abominável, que a gente possa ter liberdade e não seja preciso a intervenção de guerra de outros países para acontecer a liberdade do povo brasileiro. No mais, a gente fica por aqui, peço que você deixe a sua curtida e seu comentário. Se nos acompanhou até aqui, também se inscreva no canal Ricardo 7 para mantermos aqui sempre dialogando, mantermos esse debate aqui. Peço a sua curtida, o seu comentário mais uma vez. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.